governo de São Paulo ensaia mais um capítulo da velha estratégia de terceirizar responsabilidades enquanto vende ilusões embaladas em farda e disciplina. Tarcísio de Freitas finalmente conseguiu, depois de um ping-pong jurídico que expôs as fragilidades do projeto, marcar para fevereiro o início das chamadas escolas cívico-militares no estado. 100 unidades serão transformadas inicialmente após o que o governo chama de consulta a pais e professores, um processo que merece ser questionado em sua legitimidade e profundidade. De São Paulo vai começar a implementar as escolas cívico-militares a partir de 2026. Em São Paulo, o projeto das escolas cívico-militares está marcado para começar a partir de fevereiro, segundo definição do governador Tarcísio de Freitas. Inicialmente, 100 instituições passarão a adotar o novo modelo de ensino e a expansão será gradual. A decisão vem depois de uma tentativa de iniciar a implementação no segundo semestre de 2025, mas acabou suspendida por uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a proibição e autorizou a continuidade do programa. Em setembro, o plenário do STF referendou de forma unânime a decisão do decano, revogando definitivamente a liminar que impedia o início do projeto. Com a questão jurídica superada, o governo estadual confirmou que a implementação das escolas cívico-militares ficou para o próximo ano. Escolas cívico-militares são aquelas que mantêm educadores civis, mas têm a gestão administrativa e disciplinar atribuída a militares. O projeto foi adotado em nível nacional pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas encerrado pelo presidente Lula. A promessa é simples e sedutora como todo discurso populista: garantir que as crianças estudem em ambientes seguros. Mas a pergunta que fica ecoando nos corredores vazios das políticas públicas sérias é outra. Por que um Estado precisa chamar policiais aposentados para resolver um problema que deveria ser endereçado com investimento em infraestrutura, valorização de profissionais da educação e políticas sociais consistentes? A resposta é incômoda. Ele argumenta que, embora quantitativamente o impacto não seja expressivo, o Estado admite que não consegue garantir segurança nas suas próprias instituições de ensino. Através dos meios convencionais e democráticos, em vez de fortalecer equipes pedagógicas, contratar mais profissionais qualificados, investir em assistentes sociais e psicólogos escolares. A solução encontrada é dividir a gestão entre educadores e militares reformados. A gestão paulista pretendia começar a implementação ainda no segundo semestre deste ano, mas entidades ligadas a professores e também à esquerda atrasaram o projeto com ações judiciais. A escolha das 100 escolas passou por um processo de seleção e contou com a aprovação pública das comunidades escolares. É um imbróglio que já se propaga, se arrasta no nosso país já há um bom tempo, mas é uma realidade com a qual nós teremos que conviver. E teremos que conviver, no meu entendimento, positivamente. É óbvio que as escolas cívico-militares não serão a regra na nossa rede de ensino. É óbvio que não serão todas as escolas convertidas em escolas cívico-militares. Será uma pequena parcela. E será uma pequena parcela opcional, no seguinte sentido: os pais que quiserem poderão matricular os seus filhos numa escola cívico-militar. E aí mora o meu ponto de interrogação. Por que razão as pessoas discutem a liberdade dos pais em matricularem os seus filhos nesse tipo de escola quando elas estão disponíveis à população? Se nós temos aqui fora uma gama de modalidades de ensino de Piaget, desse ou daquele, os pais optam, têm liberdade de optar pelo sistema que eles entendem ser melhor para o desenvolvimento do seu filho. Por que com as escolas cívico-militares seria diferente? E essa perplexidade está sendo respondida por uma única razão: a polarização que nós enfrentamos nos últimos anos. As pessoas, por conta da polarização, se opõem àquilo que elas sequer sabem o que é, pelo simples fato de fazerem oposição a um projeto do
adversário. Então, louvável a iniciativa das escolas cívico-militares. Os pais que têm interesse matricularão os seus filhos. O governo do estado de São Paulo está disponibilizando aos pais que tenham interesse, e aí só nos resta aguardar dados, números, estatísticas daqui um semestre, 2 semestres, 1 ano, 2, 3 anos, para que nós saibamos se elas são efetivas em termos educacionais ou não são efetivas. Qualquer coisa diferente de dados e de senso educacional é narrativa, e narrativa que não para em pé. E o que foi construído para a sociedade foi que, no processo de redemocratização deste país, as leis foram escritas com o povo na rua. Afrontar as leis é afrontar o povo que ajudou a construir essas leis. Assim foi a Constituição Federal, o capítulo que versa sobre a educação. Assim foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pode não ser a dos sonhos, mas é a que regula a educação nacional. É neste confronto que nós estamos. É no confronto do que é legítimo e do que é ilegítimo. E não há legalidade para escolas cívico-militares em nenhuma das duas leis, tanto a constitucional como a supraconstitucional, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nem tampouco o Plano Nacional de Educação. Eu ouvi falar do PISA, horas. Gente, nós temos 80 países que fazem parte da OCDE. Nenhum desses países, e eles estão acima, estão com nota acima no Brasil, tem escola cívico-militar. Por que não foi dito isso aqui? Não tem. É singular aqui no Brasil. Escola cívico-militar é singular aqui. Ter o colégio militar, que é uma... Sim, concordo. É uma excelência, mas é uma escolha. O que nós queremos, foi traduzido aqui pela doutora Denise Carreira, que é o quê? Nós queremos uma sólida formação básica, desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e todas as modalidades de ensino. Lá na frente, ou durante, o estudante escolhe o que ele quer ser. Não há uma briga entre nós versus os militares. Não é disso que a gente está tratando. O que não combina, na verdade, é a presença do militar que tem um papel coercitivo num ambiente de persuasão e de convencimento e de educação, para os quais, senão, nós fomos formados. Falo com a compreensão de quem é professora. Eu sou professora daquela que veio da base. E estou deputada estadual, como também segunda presidenta da POSP. Sim, fizemos muitas lutas, inclusive para ter, se tem hoje no estado de São Paulo, o Plano Nacional de Educação, foi senão fruto de luta. Não foi gratuitamente, foi com a articulação dos estudantes, dos professores, da sociedade civil organizada em torno da educação. Isso não pode ser zerado. Isso não é pouca coisa. Então, falar que a escola cívico-militar no estado de São Paulo, ela está sendo implantada de uma maneira... Eu não vou fazer um confronto, porque eu tenho muito respeito pelos 2 deputados de oposição, né, que aqui estão, e eles têm o direito de ver desta forma, e eu tenho outra visão. Mas quero dizer que não é bem assim. Foram citadas algumas escolas, mas outras não. Outras nós somos... Quem pensa diferente é retirado, aí fica com os 80% mesmo, fica com os 90%. E me parece que isso é algo que precisa ser debatido à exaustão. Não poderia ser a toque de caixa, porque o que está implícito, na verdade, é o seguinte, meus caros colegas e todos que aqui estão.
poder que lá está constituído e como é que eu chamo uma parte, né, de uma oposição que meio que ficou perdida com exatamente a não reeleição do presidente, né, Bolsonaro, e que agora traz à cola a escola cívico-militar para atrair, né, esses militantes do então governo Bolsonaro. Tanto que o decreto originário é dele. Olha só. Então vamos também fazer um link, porque a gente não está aqui brincando de falar as coisas por falar. A gente também tem que fazer a análise político-social do que é que nós estamos vivendo. E eu chamo a atenção para uma coisa que foi citada aqui sobre a vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade, eu tenho um problema com quem trata a vulnerabilidade como se fosse algo de cima, e não é. Tem que perguntar por que há tanta vulnerabilidade. Quais são as causas? São injustiças sociais que ocorreu nesse país e que tem ocorrido. E que nós há que ter um meio de, sim, trabalhar no princípio da equidade, da igualdade, para chegarmos à justiça social. Se isso não acontecer, nós não vamos acabar com a vulnerabilidade. Eu quero dizer que essa visão, e aí eu quero pedir licença para ler, essa visão formulada na justificativa dessas iniciativas, das proposições elencadas, interpreta os graves e complexos problemas de vulnerabilidade social que emergem nas regiões mais pobres do país e que possam ser resolvidos ou tratados a partir de um modelo de excelência de gestão dos colégios de natureza militar, com finalidade, funcionamento, estrutura e lugar institucional absolutamente diferente daqueles que organizam e movimentam os sistemas municipais e estaduais de educação. Nesta concepção, a vulnerabilidade social dos territórios é um tema de política militar e não de política social, cujas soluções passam pelo controle, hierarquia, disciplina e ordem que alicerçam a institucionalização das Forças Armadas no Brasil. É bom refletir, porque vim falar de vulnerabilidade e tentar resolver colocando policiais dentro da escola ou militarizar a escola, não. Nós temos que resolver o problema crônico do não investimento numa educação pública de qualidade, do não investimento também, porque a gente está falando em educação pública, vamos detalhar. Nós estamos falando desde a formação dos profissionais de educação, a sua valorização. Porque, pasmem, um desses policiais militares que estiver na escola ganharão acima do que ganham os profissionais da educação, acima do piso salarial profissional nacional, que lá em São Paulo é complementado. Nem como piso é tratado. É tratado como teto. Lamentável. E aí nós estamos falando, né, de justiça nesses termos. E termino para dizer o seguinte: aqui não há um confronto com os policiais. Eu só acho que o lugar deles é lá. E ele está reformado, ele vai dobrar, ele vai ganhar mais do que já ganha. Enquanto os professores estão lá se matando, garantindo o dia a dia, a estudantada aguentando, né, uma escola, um projeto arquitetônico que não dialoga com a estudantada. E aí querem que os estudantes, então... E há uma diferença entre ter disciplina e violência. Gente, nós somos preparados. Eu fui preparada para lidar com indisciplina. Assim como fui preparada também para lidar com violência. E nós nunca buscamos como saída a militarização.
No mínimo, nós queremos a gestão democrática, mediação entre a escola e a comunidade para que a gente veja a melhor saída. E se isto for feito, a gente revoluciona a educação, bem como chama também para, eu acho que para o compromisso, né, daqueles alunos, sim, que podem ter problema. São Paulo merece um debate honesto sobre educação pública que vá além de soluções cosméticas e eleitoreiras. Merece investimento real em infraestrutura escolar, valorização salarial de professores, formação continuada de qualidade, redução do número de alunos por sala e políticas integradas que conectem escola, saúde, assistência social e segurança pública de forma articulada e não militarizada. É aposta em controle em vez de educação libertadora, e enquanto o governo comemora a implementação do projeto, fica a certeza de que estamos uma vez escolhendo o caminho mais simples em vez do caminho mais justo. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse modelo, se inscreva no canal para acompanhar mais análises críticas sobre políticas públicas e deixe seu like se você acredita que educação não se faz com farda, mas com investimento, respeito e compromisso real com o futuro das nossas crianças.